muitos anos trabalhou no Caderno de Esporte e agora, intensamente, falei muitos anos no Caderno de Esporte, mas intensamente também no Caderno Cultural, né? Literatura, teatro, cinema. O Biratã Brasil está sentadinho na nossa fileira VIP, nessas edições especiais que a gente está fazendo aqui no nosso canal, falando um pouquinho com as pessoas que ficam nos bastidores. Muita gente que acompanha o teatro, mas do bastidor. Isso. Mas que acompanha intensamente mesmo o teatro, né, Bira? Tem que Tudo ser bem? assim, né? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente, falando um pouquinho da sua trajetória. A gente está falando fora do ar, quer dizer, 24 anos? No total? É. Não, 33. 24 de Estadão. 24 de Estadão, que eu completo agora em dezembro, 24 anos direto no Estadão. Eu tive uma outra passagem antes ainda também. Antes? Eu comecei na Editora Abril, na época que no esporte, a revista Placar era semanal. Trabalhei lá 5 anos. Aí fui para o Jornal da Tarde, fiquei 2 anos no Grupo Estado, né? Fui para a Folha de São Paulo, sempre no esporte. Mais 2 anos, voltei em 94 para o Estadão, 94 a 2000 esporte, 2000 para cá, Caderno 2. E só cultura? Sempre, mesmo na época de esporte, eu gostava muito de cultura, acompanhava. Fazia um freela aqui no jornal onde eu estava, conseguia uma brecha, fazia uma matéria de um livro, ia numa peça, conseguia fazer uma matéria ali de um ator, uma atriz, mas nada continuamente. A partir de 2000, sim, aí direto cultura, cheguei como repórter, virei chefe de reportagem, subeditor e desde 2011 eu sou editor do Caderno. E o que representa para você esse cenário de teatro, de cinema, de literatura, dessa arte? É engraçado, né? Porque é uma coisa que eu vivi muito isso, mas como espectador. Quando você passa a ser quase que uma peça atuante, porque não deixa de ser, você escreve a respeito daquilo, você de uma certa forma, participa disso também, né? Então você entra por dentro, conhece as engrenagens, e aí vem as decepções, outras surpresas, porque você está ali dentro, você sabe como é que funciona. Uma coisa é você vê o produto feito, redondo, apresentado ao público, outra você vê lá a engrenagem, como é que ela foi feita, né? E aí surpreende, porque você vê aquilo e fala, não, isso não vai dar certo, e de repente surge uma coisa maravilhosa, ou isso está maravilhoso, você vai ver, putz, saiu isso, sabe? Que decepção, que pena, né? Que desperdício de tempo, talento, enfim. Isso é muito pessoal, isso é muito de guarda para nós, para conversas internas e tal, né? Mas acho que como vivência, até para poder escrever depois a respeito, isso vale muito. Você escreve quantas matérias por semana? Varia. Pelo menos umas 2 ou 3. Sempre eu vou... E assim, como eu sou editor, eu tenho que arrumar vagas no meu horário para poder fazer isso. Tanto entrevistas como escrever. Aí me obriga a trabalhar muito, né? Eu fico no jornal uma média 12 horas por dia. Eu chego 8 e pouco, porque eu tenho reunião às 9 lá, como editor eu tenho que ir. Ao meio-dia eu tenho outra reunião e à noite tem o fechamento. Então eu fico... E aí nesse período eu tento arrumar umas brechas para poder fazer minhas entrevistas por telefone, dar uma escapada e fazer uma entrevista pessoalmente. E às vezes à noite em casa, ou chego mais cedo no jornal para escrever, porque a prioridade minha é que eu sou editor, eu tenho que fechar o jornal, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e ver o que está acontecendo no caderno como um todo, né? Mas eu procuro às vezes deixar um pouco isso delegado para alguém para poder respirar e escrever. Então eu habituei a escrever truncado. Às vezes eu faço um parágrafo, vou resolver um pepino, volto 15 minutos depois, escrevo mais 2, vou resolver outro pepino, volto meia hora depois, escrevo mais 3. Aí eu tenho que ler tudo para ver se aquilo não ficou desconexo, né? Aí você troca um parágrafo, o primeiro pelo terceiro. No meio do caminho a ideia mudou, não, esse lead não é bom, vou mudar tudo. De repente essa história que é mais legal para abrir do que aquela. O maior desafio, para mim pelo menos, é o lead, né? O abre da matéria. E às vezes eu estou numa entrevista, a pessoa conta uma história, fala alguma coisa, aí fala, aqui está o meu lead. Aí eu já fico sossegado. E aí dificilmente eu vou mudar. Aquilo ali, um fato que ela me conta, uma observação, uma piada, uma confissão, que seja. Aí eu falo, não, agora aqui eu já tenho o início da matéria. Porque o resto depois você vai desenrolando, que nem um novelo, né? O primeiro parágrafo é muito importante, que a pessoa às vezes... Hoje em dia o leitor já não lê muito as matérias, né? No máximo o título, ali a linha fina, o olho que a gente fala, a legenda da foto e vai embora. Se tudo aquilo foi legal, atraiu, ele começa a ler a matéria,
Se ali não tiver algo que te atraia, aí dançou. Então, para mim é essencial ter um lead, uma abertura cativante. E isso às vezes é difícil, né? Às vezes porque a matéria não ajuda, a entrevista não foi tão boa, o entrevistado estava de mau humor, sei lá, não respondeu aquilo que você imaginava que fosse responder. Aí você vai no habitual, aí vai no mais tradicional possível. Você faz um resumo, se é um livro, faz um resuminho do livro. Essa em poucas palavras, é o resumo do livro tal, da autora tal, do autor tal, que conversou com o Estado. Aí você emenda uma conversa e vai. Mas eu não gosto disso não, acho muito chato. Acho pouco atraente. Como o nosso canal é destinado ao teatro, eu sei que você acompanha muitos espetáculos, é jurado de prêmio, enfim. Sim, Quantas peças você assiste por semana? Também é frenético. No mínimo tem que ser uma ou duas. Né? Porque como o teatro muitas vezes é nem quinta, né? Muitas vezes é de sexta, domingo. Então há semanas que eu vejo uma por dia. Né? Quando der eu encaixo um musical numa tarde de sábado para poder ver. Eu gosto muito de musical. Musical é hoje em dia no teatro é o que eu mais produzo assuntos, porque eu tenho outros repórteres de teatro, né? Então eu deixo um pouco para eles, claro, mas musical é meu, ali é terreno exclusivo. Mas eu alterno, no mínimo tem que sempre, no mínimo uma peça eu tenho que ver, sabe? E você sente a necessidade de às vezes repetir? Eu assisti a peça, eu preciso ver de novo. Sim, muitas vezes. Porque primeiro ainda mais em musical, que às vezes o ator alterna, né? Exato. Mas assim, eu acho muito desleal com o autor, com o ator, atriz, diretor, se você vai só na estreia. Sabe? A estreia ela é um momento, é uma euforia maior dos artistas, eles estão ali desabafando quase para você depois de meses de ensaio, semanas de ensaio, e aquilo de repente não é o que vai ficar. Né? Aquilo é uma primeira impressão, então ali você tem uma ideia do que foi e tal. É legal para prestigiar, eu faço muito isso para prestigiar a equipe como um todo, para eles se sentirem, né, não, legal, teve gente que veio ver nosso trabalho, né? Mas, especialmente musical, eu espero passar uns 2 meses, se a temporada for longa, né? Uns 2 meses para voltar e ver. E muitas vezes, é quase que outro espetáculo. Porque aí deu aquela assentada, aquela sedimentada, eles descobriram que deu errado e mudaram, ou pior, o que estava errado continua errado, sabe? Mas sempre tem alguma mudança, ou num único papel, numa única interpretação, ou no espetáculo como um todo. Às vezes, assim, até alternância de cenas você consegue ver. Felipe Rich é um maluco, ele faz muito isso, né? Ele tem uma tal habilidade para mexer e uma tal confiança no próprio trabalho que, vendo aquilo, na cabeça dele era assim, mas vendo em cena não deu certo, ele muda, ele alterna, ele corta, ele acrescenta. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Precisa ter isso, sabe? Porque você está pensando no todo e no público que vai assistir, né? E eu já ouvi muitas vezes atores falarem assim: o Bira vem me assistir. Como é que você se sente com essa alegria toda? Esse entusiasmo. A gente até assistiu recentemente os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. O Bira estava na plateia, também estava lá, e Beto Sargentelli cita no espetáculo. Fez uma homenagem. Isso é muito legal, né, Bira? Acho que é um reconhecimento do trabalho. Eu gosto, Eu fico envergonhado, porque... Você é tímido? Eu sou. Eu não gosto de aparecer, acho que, pra você ter uma ideia, o nome escrito é muito mais conhecido do que a minha pessoa física. Eu já fui em estreias que tinha artistas conhecidos lá, tal, que passam por mim, nem olham na minha cara e vão embora. Dali a pouco, sabe quem é você. Dali a pouco acho que alguém cochichou, vem e me cutuca: você que é Bretão Brasil? Eu falei, brasileiro e tal. Muda de figura, assim, sabe? É muito esquisito isso, mas eu prefiro mais esse lado, vamos dizer, anônimo, né? Porque é outra relação, assim. O palco é deles, sabe? Eu estou no bastidor, mas no outro bastidor, no meu bastidor, que é só noticiar. Eu faço a ponte entre eles e o leitor, né? Seja qual for a plataforma que vai ser lida aquela matéria, que eu espero que seja lida. Mas é muito carinhoso, sabe? E isso mostra um pouco, eu acho, Cris, talvez até por eles me darem esse carinho, por falta de outras pessoas que deem esse carinho para eles também. Eu acho que é um pouco de problemas dos dois lados.
a gente tem muita gente trabalhando com arte de maneira geral, no jornalismo, mas eu vejo às vezes muita empolgação e nem tanto talento para isso. Uma coisa é você ser fã, outra coisa é você ser um crítico daquilo, né? Há uma grande diferença. Você pode ser um fã, crítico também, mas normalmente a pessoa é mais fã. E os artistas também não conseguem ver ou visualizar ali, naquela gama de pessoas, por terem tantos fãs, aquelas pessoas que podem realmente ajudá-los no sentido de melhorar o próprio trabalho. Porque o que eu gosto de fazer para eles não é elogiá-los, é apontar o que eu acho que é a qualidade, né? Apontar as qualidades, e dependendo do que for, mostrar também onde o passo está meio torto, está meio errado, podia ser outra coisa. Não aponta nenhum caminho definitivo, mas você dá uma sugestão, sabe? Isso é legal, porque eles gostam de ter isso. O artista, você sabe bem, né? Eles são muito frágeis. E na medida que eles estão para estrear, a autoanálise é falha, não existe. Eles estão achando que estão fazendo o melhor espetáculo do mundo. E às vezes aquilo é um grande cilada, erro. né? Cilada. Pior que é verdade. Sabe? E como mostrar isso para eles? Então, eu já deixei de escrever sobre certas peças musicais, não musicais não, mas mais peças, porque eu não vi ali uma qualidade ainda pronta ou preparada para aquilo. E me chamaram às vezes para conversar com o elenco, e aí eu sentindo que havia uma relação legal, eu fui e expliquei o que eu achava que estava errado, né? Você não pode também parecer o seu dono da verdade, não existe isso, né? Mas pelos anos de vida, de experiência, você acumula um pouco de bagagem, né? Que ajuda nessa hora, né? E a visão de fora tem que ser respeitada, né? Muito, muito essencial, desde que ela seja construtiva. Seja falando bem, falando mal, falando neutro, enfim, ela tem que ser construtiva. Por isso que no jornal eu procuro evitar, até por falta de espaço, porque hoje em dia essa crise econômica, o jornal está encolhendo, né? A não ser que, por exemplo, vai estrear uma peça do Antônio Fagundes. Então eu vou ter que falar sobre ela criticamente, seja positivo ou negativamente, né? Agora, se é uma outra pessoa, assim, não é desqualificar outra pessoa ou outro grupo, mas se você não falar porque o trabalho é ruim, você está ajudando, né? Há nomões que você tem que falar, bem ou mal, porque é um nomão, né? Seja o diretor, seja o ator, atriz, ou até um autor, né? Como eu faço nas outras áreas, mesma coisa, na música, na literatura. O Chico Buarque, eu não posso deixar de falar no disco do Chico Buarque. Se os meus críticos detestaram, vou botar pau nele, né? Mas se é um outro cantor que está começando e tal, que já apresentou alguma coisa boa, de repente ali não faz algo tão legal, dependendo da necessidade, eu não falo nada. Melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto. Porque eu acho que é melhor você mostrar para o leitor, você indicar, porque a gente é assim, né? A gente indica para as pessoas, a gente é uma espécie de curador, né? Privilegiado até, né? Mas tem gente que confia na nossa opinião, no nosso gosto. Então, você tem que ser rigoroso nesse sentido e apontar para ele o que é legal. Então, você tem 10 estreias na semana, digamos, 5 estreias na semana de teatro. Você sabe que 2 valem a pena, então sobre essas 2 que eu vou falar, né? Claro, sair perdendo os outros 3, pode ser, você pode voltar a esse assunto mais para frente, tal, você tenta dar uma remediada. Mas se você tiver que fazer aquele escolha de Sofia, fica só o que é bom. E se das estreias não tem nada que vale a pena, lamento, essa semana não tem nenhuma matéria de teatro, porque eu não quero... Para falar mal, eu prefiro não falar, sabe? Porque às vezes você fala mal, não falar, de repente até cria um público, cria uma certa, né, uma audiência ali para aquele espetáculo. Agora, se você já vai e fala mal, você já está dificultando a vida. E é tão difícil hoje em dia levantar um espetáculo, né? Nossa. Por mais simples que seja, hoje em dia a vida de artista é tão dura, difícil, né? Então, para que você vai dificultar? Então, eu prefiro fazer isso, sim. E Bira, o seu telefone e o seu WhatsApp toca muito? Muito. De gente pedindo Muito. pauta! Preciso Não, muito que o Bira me ajude. Aparece assim um número que eu não identifico. Aí, oi, tudo bem? Eu estou fazendo isso. Mas quem é essa pessoa, né? Aí eu tento olhar a foto para ver se ajuda. Às vezes bota a foto de um bebê, bota a foto da criança, do filho, da mãe, sei lá. Mas eu não sei quem é. Aí eu procuro responder todo mundo, né? Mas é muito grande o assédio, até porque as coisas estão se invertendo, né? As redações estão se enxugando, então há menos pessoas que os assessores podem ir em cima. E ao mesmo tempo está aumentando o número de assessores, as pessoas estão, óbvio, tem que trabalhar, né?
Então, às vezes você já deve ter passado por isso. Vai no musical, aí você tem o assessor de imprensa do teatro. Você tem o assessor de imprensa oficial da peça, do musical. Aí o assessor de imprensa do artista. Do artista 1, do artista 2, do artista 3. Você tem 5 pessoas, às vezes, em cima de você para fazer com que você fale sobre aquilo. E eles não se falam muitas vezes. Aí você vai falar com o do artista, só que o do musical não vai liberar o artista para falar naquele dia que você está querendo falar com ele. Ou o teatro não libera a sua entrada. Ou o teatro libera, ou você não pode fotografar, você não pode filmar. Aí você fica, gente, por favor, junta todo mundo e faz uma pauta comum, ou conversa entre si, sabe? Porque tem aquela ânsia das pessoas em querer aparecer, de que o seu artista apareça, né? É justo. Só que aí fica uma coisa meio, né, canibalesca até, porque um acaba comendo o outro. Isso já... Então, quando tem isso, eu vejo assim, eu tenho que fazer essa diferenciação. Eu vejo quem são os assessores que eu conheço há mais tempo, que eu confio, que eu trabalho também há muito mais tempo, e é neles que eu concentro a minha história. Aí liga o assessor do ator. Não, tudo bem, eu vou fazer, mas eu estou sentando aqui com fulano que está fazendo do teatro. É ele que vai ser minha base de conversa, tudo bem? Tudo bem. Então, é bom que as pessoas me respeitam, né? É bom ter velhinho por isso também. Mira, pra gente finalizar, o que você ainda espera do jornalismo? Nossa, boa pergunta, né? Eu espero poder continuar fazendo o que eu faço, porque é tão fascinante isso, né? Então, a nossa vida não tem rotina, né? Não tem. Ela é uma rotina de não ter rotina, né? Às vezes uma semana eu chego a ver 5 espetáculos entre peças, óperas e musicais, vejo 3 filmes, vou numa exposição, um pouco, ao mesmo tempo você tem que controlar para ter uma vida pessoal, né? Você tem as pessoas que te rodeiam, que você tem que dar atenção também, né? Às vezes os seus amigos acabam sendo as pessoas com quem você convive nesses encontros, mas eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que, e a gente tem crescido, eu estou um bom tempo nessa área, eu percebi o crescimento, né? Os musicais principalmente, a gente tinha um por ano, um a cada 2 anos, quando começou em 2001 com Les Misérables, depois a Bela Fera. Hoje você pode passar a semana inteira vendo um por dia. Musical, né? Sabe, se quiser, espera mais um pouco. Todos de qualidade, isso é legal. Aí você vê as pessoas crescerem, sabe, gente que... hoje em dia tem gente que eu vejo em ação, a Mira Ruiz, por exemplo. Ela é filha de um repórter da Folha, o Fernando, que foi meu colega na Folha. Eu vi a Mira desse tamanho, jamais imaginei que aquela guria virar o que virou, sabe? Então você vê esses ciclos da vida e vê as pessoas crescerem, aparecerem, mostrarem talento. E o jornalismo me permite isso, né? É o lado meio, vamos dizer, egoísta da coisa. É o meu trabalho, eu faço isso com prazer, mas eu tiro muito disso pessoal, sabe? Nem que ninguém saiba nada, mas pessoalmente aquilo me dá um prazer danado. Então isso que é o que vale para mim. Que bom. Fiquei muito feliz de conversar com você. Obrigado, grande prazer. Obrigado muito mesmo. Feliz. Legal. Obrigada. Tá aí o Biratã Brasil participando do nosso Fileira VIP, dando uma aula pra gente de jornalismo, de jornalismo cultural. Obrigada, meu Bira. Obrigado. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos, então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!